Estamos começando mais um podcast do nosso canal Rua. Eu sou a Vitória. E eu sou o Helder. E hoje nós estamos com dois convidados muito especiais aqui com a gente. Estamos com o João e com o Gabriel. O João é a primeira vez, o Gabriel já veio. Inclusive, tem já um episódio que foi gravado com o Gabriel, nosso primeiro episódio, né? Tava no episódio piloto, o Gabriel já abriu esse projeto do VAR junto com a gente. E tá aqui de novo, né? Inclusive, se você não assistiu, vai lá assistir, tá muito bom. É sobre identidade cristã, verdadeira identidade que a gente só encontra realmente em Cristo. Na verdade, o VAR não tem episódio ruim, né? Não, todos são muito bons. Impossível. Só tem convidado com esse não tem que ser uma coisa ruim Não aqui. tem como. É um melhor que o outro. Exatamente. Bom, eu vou pedir então para os meninos se apresentarem, mesmo que o Gabriel já tenha vindo também, ele faz a apresentação dele novamente para quem ainda não o conhece, tá bom? Começar com o João. Bom, meu nome é João, João Pedro, eu trabalho no banco, na igreja eu sirvo no Ministério de Louvor e também eu sou líder de PG, junto com o Gabriel também, e vamos lá, vamos conversar um pouco. Bora. Muitos já me conhecem, já me viram no primeiro episódio, meu nome é Gabriel, tenho 20 anos e meu ministério aqui na igreja, a minha parte no ministério é bem parecido com o do João. Eu lidero também um PG e sirvo no Ministério do Louvor também. Cada um lidera um PG? Não, Isso, estão juntos, né? No mesmo PG. Cada um lidera A gente já foi do mesmo, aí multiplicou. Ai, que bênção, né? Tem que sempre o PG tem que multiplicar e não dividir. Discípulos discipulando aí, né? Iniciando as noções, muito bom. Exatamente. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, porém muito polêmico no meio cristão. Polêmico. Muito polêmico, né? Que é o carnaval, né? E a gente quer analisar esse tema com uma cosmovisão cristã, certo? Amor, você pode explicar pra gente o que seria uma cosmovisão cristã para quem ainda não conhece esse tema, não entende o que significa? Quando nós analisamos certos contextos, movimentos, situações, à luz da palavra de Deus, diante de uma visão de um mundo a qual Jesus nos dá o direcionamento, ou como lidar com aquilo, como aproveitar ou se afastar dessa determinada coisa, movimento, situação, enfim. Isso é uma cosmovisão, né? Quando nós enxergamos a luz da Bíblia, a luz da palavra de Deus, e a gente pode sempre pensar também como Jesus lidaria com essa situação. Como ele explanaria isso, como que ele passaria, como ele ia se movimentar diante disso, como ele falaria, como ele ia interagir diante de determinadas situações. Então a gente sempre pode pensar nesse sentido quando a gente fala de cosmovisão. Maravilha, é isso então que a gente quer trazer para esse podcast hoje. E para começar realmente a nossa conversa, a gente trouxe um dado aqui que foi tirado do Ministério do Turismo. No Carnaval de 2025, o Brasil viu dezenas de milhões de pessoas nas ruas, com estimativas oficiais apontando que mais de 53 milhões de foliões participaram das festividades em todo o país. Só em Minas Gerais foram cerca de 3,2 milhões de pessoas e em Salvador, cerca de 3,5 milhões de turistas e foliões marcaram presença. Como eu disse, essa fonte é do Ministério do Turismo, né? Diante disso, a gente precisa reconhecer que o carnaval é presente, né? Que temos um elefante na sala e que precisamos falar desse elefante. Não tem como a gente simplesmente fechar os nossos olhos, colocar uma venda e fingir que ele não existe. Nós, como cristãos, precisamos trazer esse assunto à luz da Bíblia. Acaba afetando diversas áreas, né? Se a gente começar a cultural, não é só um evento regional, não tem um pouquinho de carnaval, uma parte do país, outra não. É nacional, todo mundo fala carnaval. E o pessoal de fora, inclusive, olha para a primeira coisa que eles pensam. Carnaval. Pai no símbolo, o carnaval. Exatamente. Envolve a parte cultural, envolve saúde, envolve segurança pública, envolve muitas vezes finanças, porque é uma época que movimenta, uma migração de pessoas, então igual muita coisa. O país, ele, de um jeito ou de outro, ele se movimenta através disso, né? Ele acaba se ordenando muitas vezes por causa do carnaval. Daí tem a questão do feriado, que movimenta muitas pessoas, movimenta empresas.
Enfim, aprendi, na verdade, que o ano começa depois do carnaval. Não é isso, muita gente fala isso. Então não dá pra gente falar, não é relevante. É relevante. Se a gente, como que a gente enxerga, como que a gente liga, como que a gente interage com isso, é o que a gente vai debater aqui hoje, conversar. Mas é algo que tem uma relevância, é algo que traz um impacto para a nossa vida social e muitas vezes espiritual também. Achei legal que você trouxe à tona esse negócio de o ano começa só depois do carnaval, né? Eu sou uma profissional da área da saúde. E eu escuto muito as pessoas falando, eu só vou começar a cuidar da minha saúde daí depois do carnaval. Então eu encerrei a glutonaria, a bebedice, até o carnaval. Depois o carnaval passa e fala, agora dá pra começar a pensar na minha saúde, dá pra me esquecer de mim. Daí a minha namoricona na academia, né? Exatamente. Enfim, então, pensando no carnaval, pensando nessa cosmovisão cristã, e aí, o carnaval é pecado? Não é pecado? A gente pode ir, a gente não pode? Crente pode comemorar de um jeito específico? Como que funciona, né? Nisso que a gente vai conversar hoje. Vinha bem de boa pra vocês, né? Bem tranquilo. Tranquilo. Bem polêmico. Vamos lá, vamos começar então com o João. João, quando você ouve a palavra carnaval, o que você pensa? O que vem em sua mente com essa palavra? Carnaval, a primeira coisa que eu lembro, eu acho que é carne. Acho que a maioria das pessoas vão pensar na carne, né? E o quão prejudicial é essa festa para um cristão, a gente vai perceber analisando o propósito dela, né? Quando a gente... eu falo bastante para os meninos sobre propósito. Tudo que a gente faz tem que ter um propósito, né? E quando a gente se permite olhar o propósito das coisas, a gente se permite também não cair em coisas que vão contra o que a gente acredita. Quantas vezes a gente já fez coisas que não compactuavam com aquilo que a gente acreditava, mas quando é sem propósito, a gente faz. Então a gente, olhando os propósitos das coisas, a gente consegue entender o que me convém fazer e o que não convém. Quando a gente vê, é simples, a história do carnaval também vai trazer bastante essa coisa que nem você falou. Eu só vou cuidar da minha saúde depois do carnaval. Isso tem tudo a ver com a história dele, né? Sobre uma festa que precede um tempo de cuidado. Então, há esse tempo de preparação para a Páscoa, né? Quando a gente vai analisar o catolicismo, outras áreas, né? A gente vai entender que há esse preparo para a Páscoa, de penitência, de cuidado mesmo com o corpo, mas precede esse cuidado a festa onde você tem que aproveitar, porque agora é o momento. Você põe pra quarta-feira de cinza. Exatamente. Depois ele parou, daí é outra conversa. Até terça-feira é a hora de você pecar. Então é a hora de você se entregar a prazeres sexuais, é a hora de você se entregar à nudez, é a hora de você se entregar à embriaguez, né? É a hora de você praticar a gula. Então até aqui vai. E depois disso você cuida. Então, quando a gente analisa esse propósito, a gente vê que o carnaval ele vai contra todos os princípios que a gente preza pela Bíblia, que é o que Jesus fala, que Paulo diz nas suas cartas, enfim. A gente vê que o carnaval ele se torna uma licença, né, para toda essa libertinagem. E a gente já entende que não há essa licença à luz da palavra de Deus. Exatamente. Nós somos chamados a fazer a diferença, a ser sal da terra, luz do mundo, a sermos santos. E não há um período que Deus chega e fala, você tem minha passe livre em fim de semana, que você pode fazer o que quiser e não vai ter consequência. Todas as nossas atitudes, elas estão sendo observadas e sondadas, não só observadas, mas Deus sonda os nossos corações. E o salmista fala no Salmo 139, todo a respeito desse olhar constante, dessa companhia constante, que não tem como fugir de Deus. Deus, ele está nas profundezas, nas alturas, nos meus pensamentos mais profundos, então não tem como a gente falar, não existe um período que eu posso ter essa licença para pecar, essa licença para libertinar, essa licença para fazer o que eu quiser. Não existe isso. E não tem respaldo bíblico para isso. Então já pode tirar esse fone da sala. Eu acho que é muito comum a gente ouvir frases, não só pro carnaval, mas
frases assim, é só uma festa, é só um momento, são só partes, mas assim, quando a gente vai falar que nós estamos falando do propósito, a gente tem que analisar duas coisas. Se você quer analisar se isso convém ou não, você precisa olhar duas coisas, o que essa coisa se diz ser e o que a Bíblia diz sobre isso. Então, o que o carnaval se diz ser? A gente não precisa de muito para perceber tudo que a gente falou de nudez, pecados sexuais, enfim. A gente não precisa de muito para perceber. E o que a Bíblia diz sobre isso? Tem um versículo que está em Romanos 12, 1, e diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Então, a gente já está falando do corpo, né? E aí, no versículo 2, ele diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida é que a gente não se conforme de fato com os prazeres deste século, né? E então vai muito dessa questão de analisar o que é, e a gente percebe logo de cara que a Bíblia é contra tudo isso. Exatamente. Muito bom. A gente trouxe até mais um texto bíblico para reforçar isso que você está falando, que é Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Para reforçar, né, que todas essas obras são as obras da carne. E o carnaval é literalmente a festa da carne. A festa da carne. Tudo que tem no carnaval. Tudo que tem, né? Exatamente, é a lista completa. É a celebração de toda essa lista aqui, né, das obras da carne. Exato. É um ode, né, uma celebração, um culto. Tudo que a gente pensar que evidencia a carne é o carnaval. Não tem como as pessoas negarem isso. Porque... Ele nasceu para isso. Exatamente. Agora, dirigindo daí para perguntar ao Gabriel. Gabriel, você já teve alguma experiência pessoal com o carnaval daí, antes e depois da fé? Porque você já comentou com a gente que você veio se converter há quantos anos? Uns 3 anos e meio já. 3 anos e meio, né? E você tem já alguma experiência, alguma coisa que você pode compartilhar de como você via o mundo antes da conversão e como você vê agora, depois da conversão? Bom, reforçando e usando o que o João falou, de Romanos 12, eu não entendia qual era a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida, né? Então, eu não sabia o que era isso, eu nunca tinha ouvido isso, né? E então eu vivia pelos desejos da carne e eu via o carnaval como tem feriado, né? Eu via como dias prolongados que eu podia satisfazer a carne. Uma oportunidade. Uma oportunidade a mais que eu tinha. Sim. Porque como eu vivia os desejos da carne, no final de semana era aquela ansiedade, esperando o final de semana para poder sair, para poder farrear e amanhecer pra rua. E então, no carnaval eu tinha mais uma oportunidade. Eu podia fazer isso no final de semana. E no feriado, só que com festança ainda, né? Com mais gente, com mais reunião ali no centro da cidade. Eu nunca passei o carnaval na rua. Deus cuidou de mim ainda quando eu não era convertido, não cuidou para não passar. Justamente porque tem muitas oportunidades de conhecer muitas coisas no carnaval em relação ao pecado, né? É uma porta muito grande o carnaval. Ali uma pessoa que não conhece as coisas do mundo, eu falo droga, impureza sexual, bebida, quem não conhece ali, ele pode conhecer tudo isso, né? Então, Deus me preservou ali, mas ainda assim eu curti o carnaval ainda. Porém, no carnaval que eu me converti Você converteu no carnaval? no acampamento do carnaval. Você não sabia? Eu me converti no Netire e
E assim, Olha que legal, e que isso daí a gente iria conversar depois também, um pouquinho mais pra frente. A importância. isso é muito bom, porque hoje os meninos que caminham com a gente, eu sempre falo pra eles, vai no retiro, vamos no retiro. É muito bom, porque é lugar de conversão, realmente. Porque é muito difícil a pessoa... geralmente, as pessoas cedem aos desejos da carne e é muito difícil tirar a pessoa, por exemplo, a um retiro, justamente, se retirar do mundo, né? Um retiro, no caso. É muito difícil, né? Então, eu me converti num retiro e, assim, foi justamente nessa data do carnaval que tudo mudou, que a chave virou, que ali teve... Até o nome do carnaval era Avesso, eu lembro bem. Ali tudo virou um avesso. E O Senhor significou mesmo, Exatamente. né? Essa época pra você. que significou. Então é uma data muito Legal. especial pra mim hoje. E porém triste, né? Por ver pelo menos muitos amigos meus que ainda estão entregues aos desejos da carne. Então, é feliz, né? Por eu ter me convertido no carnaval, porém triste por ter tantas pessoas perdidas nessa data, né? É interessante o Gabriel estava falando. O mundo celebra o carnaval, só que ao mesmo tempo eles têm consciência, não vou falar do Hortalite, mas eles têm consciência dos malefícios. Porque antes do carnaval, se você ligar a sua TV, se você abrir suas redes sociais, vai ter milhares de campanhas a respeito de fazer sexo com preservativo, porque envolve muitas vezes IST, aumentando o número, né? Essas infecções sexualmente transmissíveis nessa época, embriaguez no volante, o uso de drogas, enfim, N tipo de problemas que infelizmente vêm com essa data, né? Com esse período. E como eu disse, o mundo sabe de todos esses malefícios, sabe de todos esses problemas, mas eles não vão chegar a falar que é um período de que as pessoas deveriam se preservar, se cuidar. Não, eles trazem muitas vezes ali campanhas de prevenção, mas não há uma conscientização definitiva mesmo para as pessoas se absterem daquele período, né? Infelizmente não acontece. E daí, com todos esses problemas que vem com o carnaval, como o Gabriel falou, é triste muitas vezes você olhar os seus amigos e ver que eles estão lá, porque, infelizmente, quantas pessoas não sobrevivem ao carnaval devido muitas vezes a esses problemas que eu citei. O número de acidentes de trânsito, né, o número de pessoas que acabam tendo qualquer tipo de dor, né, de problema nesse período. E quantos jovens não sobrevivem? Quantas famílias têm histórias trágicas, né, que aconteceram nesse período por causa de muitas vezes de irresponsabilidade, as pessoas que deixaram se vencer pela carne, pelos seus desejos. Então, é momento para a gente se conscientizar, pensar a respeito disso, pensar se a gente colocar na balança, colocar em números mesmo. Se as pessoas fossem honestas, não tem muito benefício, é muito mais malefício, né? A balança, ela não fica equilibrada, não é uma coisa que fala, não, tem o lado bom, tem o lado... Não, a conta fecha pro outro lado, né? Tipo, não bate. Infelizmente, as pessoas saem perdendo. Muita gente sai perdendo. Quando, lógico, se rende às suas vontades, aos seus desejos, quando escolhe fazer o que quer nesse período. Infelizmente, acontece isso. Agora, eu queria perguntar pro João. Se, assim, João, na sua visão, é somente uma festa cultural? Ou você acha que o carnaval pode sim afetar de forma negativa a nossa vida com Deus? Tá. Quando a gente fala de algo cultural, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, o carnaval, ele é, que nem a gente estava falando, ele é o símbolo do Brasil, né? As pessoas olham pro Brasil, o gringo já fala carnaval, né? Então, é algo símbolo do Brasil, então o carnaval já é uma cultura do Brasil. É algo que a gente tá, infelizmente, acostumado, né? E a gente pode voltar até em Romanos 12 e ler que Paulo escreve pra gente: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme. Então, assim, o carnaval, ele pode nos afetar, ele nos afeta espiritualmente, porque ele simplesmente, que né, a gente já falou, traz tudo que vai contra a Bíblia, ele traz pra gente, né? Então,
A gente tem que tomar esse grande cuidado com essa festa, com essas comemorações e com essa cultura brasileira, porque a gente não pode fazer parte dela. A gente, acho que principalmente na nossa cidade, há um medo tão grande de precisar pertencer, né? Um medo muito grande de ser diferente, de ser aquele cara que vai falar não, aquele cara que vai falar que vai ser diferente de todo mundo, enfim. Há um medo tão grande, a gente tem que olhar e falar assim, não, é uma cultura, mas não bate com o que eu acredito, né? E quando a gente dá ouvido para essas culturas, para essas coisas que são totalmente distantes do evangelho, a gente se distancia também, né? A gente acaba saindo do eixo, saindo da onde a gente... Os nossos olhos passam a se voltar para outras coisas, né? Tem até uma coisa que a gente estava comentando, né? Que é a questão do testemunho. Então, um cristão, ele vai pro carnaval, no caso, para ele festejar, fazer parte ali daquela festa. As pessoas de fora vão olhar para aquele cristão Nossa. e vão ver um problema ali, entendeu? Exatamente. Não se diz cristão? É o escandalizar, né? O que o Elder falou faz total sentido que o mundo, ele sabe o que eles fazem. As pessoas sabem que estão erradas. As pessoas sabem, há consciência. Há arrependimento ainda naquele. Exatamente. Consciência de seus atos, sim. Sim, e aí eles olham para um cristão e falam assim, ele não deveria estar aqui. Por que eu não deveria estar ali? Porque ele sabe que há algo errado, né? E acontece essa escandalização. Isso a gente tem que tomar muito cuidado também com tudo que a gente faz. Que possa demonstrar algo que a gente não é. Né? Tem até o texto que a gente deixou anotado aqui, que é 1 Coríntios 10, 32, que diz: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Todos os âmbitos. Nós devemos ser irrepreensíveis. Nós não devemos escandalizar as pessoas que estão lá fora, porque, como você falou, se vê a gente lá, vai trazer escândalo, mas dentro do crentinho lá da igreja. É escândalo tanto para eles que não são convertidos, como também para os que estão já dentro da casa do Pai. É inevitável não olhar e acabar julgando de alguma forma, né? Porque a pessoa estar naquele ambiente. Exato. O mundo nunca vai aceitar a gente, como você estava falando, porque se você sabe, se tem, por exemplo, chega lá os caras lá, companheiros de serviço, colegas de escola, de faculdade, pô, vamos lá festejar, pular carnaval com a gente. Você fala, não, tal. Ah, por que você não vai? Não, porque eu sou cristão. Ah, o cara é irmão de igreja. O cara é careta. Ah, isso é aquilo. Pô, você não curte sua vida. Vamos lá, tem nada a ver, não. Deus não tá esquentando a cabeça com isso. Mas se você pega e, porventura, né, uma desventura, você vai, o cara não disse que era da igreja. Pô, no golpe. O irmão que era falando. Esse cara quer ser todo certinho, você acha melhor que a gente tá aqui. Nunca vai agradar. Sempre vai ter alguma coisa pra falar. Então, por isso. Mas eu prefiro permanecer no primeiro grupo, né? No grupo do cara. Mas é por isso que a gente tem que procurar essa questão de sermos irrepreensíveis e vigiarmos a todo tempo para não trazer esse escândalo. Porque as pessoas nos conhecem, as pessoas muitas vezes conhecem a Cristo através de nós, né? Porque como você estava falando a respeito dos PG, né? Dos pequenos grupos. Dessa questão, porque vai multiplicando. A gente apresenta Cristo nas conversas, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, na nossa gentileza, na nossa bondade, e a gente apresenta Cristo também no nosso caráter, no nosso modo de ser nos frutos do Espírito que vem para combater todos esses frutos, essas obras da carne que a gente listou há alguns minutos. Ontem mesmo, na pregação, que tá rolando férias com Jesus aqui nesse período. Quando esse podcast for ao ar, acredito que já vai ter acabado o Férias com Jesus. Mas ontem, uma pregação, eu acho que foi na pregação, se eu não me engano. O pregador, ele falou que há pessoas que a única Bíblia que irão ler a vida inteira será nosso comportamento, nossas ações, nossas atitudes. Então, cabe a nós realmente mostrar o que é ser um cristão. Né? Realmente exalar ali os frutos do Espírito Santo. E agora, seguindo mais um pouquinho, Gabriel, o cristão, ele deve se afastar... Foi perfeita essa pergunta para você. Na verdade, foi perfeito, com o que você já falou pra gente. O cristão, ele deve se afastar totalmente do carnaval ou ele pode ressignificar essa data?
No caso, assim, a gente só ignora que existe o carnaval e não faz nada? Ou tem algo que a gente pode fazer nesse período? O cristão que se diz cristão, que é um cristão de verdade, eu creio que ele nem tem desejo de ir pro carnaval. Uhum. E sim, eu ressignifiquei muito, como falei, pra mim é muito importante o carnaval. E tô assim, completando o que eu queria falar aquela hora, que eu esqueci. Eu fazia tudo isso, eu sabia que isso tinha consequência, por exemplo, comecei bebendo e vai ter uma consequência de perder outro dia, perder o amanhã, no caso. Mas eu não via o quão ruim era aquilo espiritualmente falando. Então, eu creio e eu vejo que no dia que eu me converti, eu como se visse tudo aquilo que eu tinha feito de errado com outros olhos, no caso. Como se Jesus tivesse trazido à luz a tudo aquilo ali. Eu vi tudo aquilo ali, só que na escuridão. Então, eu comecei a enxergar tudo como uma luz. Tanto é que no dia que eu me converti, eu me lembrei de todas essas coisas que eu fazia. E só que com a luz que Jesus trouxe ali. E é isso que eu entendo, que é a luz que Jesus veio trazer. As pessoas olharem para esse mundo com outros olhos. Mas voltando à pergunta, dá para significar sim. Tem muitos retiros de carnaval por aí, muitas igrejas promovem. Inclusive, quem estiver assistindo está muito convidado para participar da nossa. 14 e 17, né? 14 a 17 de fevereiro tem. No dia do carnaval. Então é uma oportunidade que você tem de realmente mudar a vida. Realmente virar uma vez. Porque eu creio que isso muda não somente a sua vida, a sua forma de pensar, mas tem uma mudança eterna na vida das pessoas. Então, é isso. E o cristão que se diz cristão de verdade, ele tem que depravar totalmente do carnaval. Não tem como ser cristão e tá curtindo o carnaval. Exatamente. A gente aproveita de outra forma, uma forma espiritual, se retirando, como você falou. Tem essa grande oportunidade, né? As igrejas têm se conscientizado cada vez mais a respeito de fazer acampamento, retiro de carnaval. Tem feriado, né? Coisas boas. Isso. E realmente, se o mundo tá celebrando a carne, vamos celebrar a Cristo, o seu amor, a sua graça, tudo o que ele fez e faz por nós. Celebra o que quiserem ao fora, mas a gente tem que ter essa escolha de celebrarmos a Cristo, a cruz, a ressurreição e todas essas bênçãos que tem nos alcançado aí, através desse perfeito amor. Pode falar, mas é que eu lembrei de um texto aqui, que a gente até estava citando, a gente estava no PG agora, e a gente estava citando, porque esses pecados, essas coisas, se o mundo sabe que está errado, se as pessoas sabem que estão erradas, por que elas continuam praticando? Porque elas precisam preencher um vazio que existe dentro do coração. E como é difícil preencher esse vazio quando a gente está lá fora? Porque é aquela coisa, a gente busca um lar e a gente busca morada em vários e vários lugares, sendo que a gente só pode encontrar em um lugar, né? Jeremias 2:13 vai falar assim: pois meu povo cometeu 2 maldades, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Eu encaro hoje, graças a Deus, todas essas coisas que o mundo nos oferece como cisternas rachadas. O que é uma cisterna rachada? A única função da cisterna é armazenar água. Se ela está rachada, ela vai se esvaziar e a gente pode tentar encher de novo, ela vai rachar de novo e vai se esvaziar de novo. E por assim vai. E a gente tenta sempre colocar toda a nossa água, tudo que a gente tem ali, na cisterna rachada. E é isso que acontece no carnaval. Não só no carnaval, obviamente. Mas a gente lembrar para onde olhar. Por que nós, cristãos, nós não olhamos tanto nós olhamos para o carnaval como algo ruim, mas não só isso, mas nós queremos celebrar a Cristo no carnaval. Porque a gente tem que olhar para a única coisa que importa. Olhar para aquilo que é a fonte, né? Ele fala aqui, vocês deixaram de olhar para a fonte de águas vivas, né? O que vai falar em João 3, enfim. Então, assim,
a gente tem que olhar para a fonte, a gente tem que olhar para aquele que é o único digno da nossa adoração. É o único digno da gente pular o dia inteiro, é para Deus. Sim. Né? O único digno da gente fazer todas as coisas que a gente faz tem que ser direcionado a Ele. Ele é o dono da nossa atenção. Né? E é por isso que a gente não só não comemora o carnaval, mas a gente comemora Cristo. Por que não? Né? Ele é a verdadeira água que sacia toda sede, né? É toda a nossa fonte de prazer. Exatamente. Ele é o único, eu te garanto isso, ele é o único que vai te dar a alegria verdadeira, o único que vai te dar a paz verdadeira. E depois dessa alegria, dessa paz, você não vai querer mais nada, porque você vai entender que ele é o lar. E não as outras moradias que você tanto buscou, né? E vocês acham que dá para seguir a Cristo sem confrontar os nossos desejos? Sem abrir mão dessa reserva toda rachada? Tem como? Não tem. Posso ler? 1 Coríntios 10, versículos 19. Então, o que estou tentando dizer? Paulo falando que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância, ou que os ídolos são deuses de verdade. De maneira nenhuma, estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios, e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que... acho que nenhum. Mas... o carnaval, ele tem um peso espiritual muito grande também, né? Muito grande. Tanto com outras religiões pagãs, tem muitas mitologias envolvidas no carnaval, e várias coisas que realmente têm um peso muito grande espiritualmente, mas que as pessoas não enxergam, né? Esse peso espiritual que ele tem, que muitas vezes está por trás do carnaval, né? Que fica escondido ali nas sombras. É isso. E hoje, se você teme a Deus, você... pelo menos eu falo porque eu temo a Deus, mas assim, talvez não sei se essa visão é de qualquer pessoa, mas eu creio que seja porque hoje quando a gente olha pro carnaval, a gente consegue ver explicitamente toda a chacota que tem com o evangelho, toda a adoração que com certeza não é para Deus, né? Eu falo que para mim é óbvio enxergar, mas eu creio que para as outras pessoas seja tão óbvio quanto, né? Porque já não é mais algo escondido, não sei se já foi um dia, mas hoje é algo tão nítido que é muito difícil da gente não enxergar. Alegórico. Exatamente. Para no chacota. Ele passa numa avenida com muitas pessoas olhando, não tá nem um pouco escondido. Exatamente. Totalmente. Há uns pecados que a gente não vê a olho nu, né? Mas no pecado no carnaval, a gente vê o pecado indo. Dá pra você ver. Você abre lá a televisão, passando no carnaval, é nítido. Você vê o pecado ali acontecendo. Exatamente. Isso que nós não podemos ignorar esse elefante na sala. Eu vi na televisão, no Instagram, não sei, que tinha um carro alegórico do diabo açoitando Jesus assim. Isso aí. Você já viu isso? Então, imagina um cristão vendo aquilo ali, né? Não é cristão. Um cristão vendo aquilo ali, adorando e pulando. Tem uma coisa que eu sempre penso a respeito disso, porque esse debate, essa conscientização é para toda a igreja. Mas eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso para os jovens. E nesse período, a gente sempre tem que... Eu lembro, na verdade, a respeito de legado. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do filme Gladiador, que diz que o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Eu tava pensando nessa frase desde o começo, mas não sabia muito o que era. Essa não tá na Bíblia, né? Mas eu acredito muito que isso tem um conceito muito, muito bíblico, né? Que nós damos conta de tudo que fazemos. E o que a gente... Eu abro essa reflexão para os jovens, né? O que você tem feito com o seu tempo e com a sua juventude? Há quem diz, um pensador, que a juventude ela é desperdiçada com jovens, porque a gente perde os nossos melhores anos, muitas vezes, vivendo de forma totalmente errada e gastando o melhor que a gente tem, que é a nossa juventude, o nosso tempo. E eu lembro de um episódio, quando eu estava na escola, último ano da escola, teve uma festa
na cidade. Não é propriamente carnaval, mas cabe ao assunto. Teve uma festa na cidade, aconteceu que um dos meninos que estudava com a gente lá, ele foi e bebeu, e encheu a cara, e pulou, e dançou. E foram achar esse menino horas depois, desmaiado no banheiro lá, no banheiro público, todo vomitado, todo numa situação bem chata. E daí foi, né, época de escola, molecada, lá, o pessoal era risada dele, coisa, acharam você todo vomitado, caindo no banheiro lá. E aí ficou bem assim, ele falou, dane-se, é história que eu vou contar para os meus filhos. Eu disse, nossa, olha só. História triste. Que história triste para se contar para os filhos. E é isso que muitas vezes a galera tá pulando o carnaval, tá vivendo as festas, pensando, tipo, tô aproveitando minha vida. Isso aqui é história para contar para os meus filhos. Não, gente, não é. Esse é o seu legado. É por isso que os seus filhos, as pessoas que convivem com você, vão conviver, vão se lembrar de você através disso. Então, essa reflexão é para os jovens. Tomar cuidado com esse tempo. É um tempo que não vai voltar mais. Não desperdice ele se entregando às suas vontades, achando que você está arrasando, achando que é a melhor história que você vai deixar. Não. Viva esse tempo para Deus, viva a sua juventude para Deus. Não tenha medo nenhum de abrir mão, de viver o seu propósito, de viver uma vida com Cristo, porque isso é um legado que vai ficar para a eternidade. Esse é um legado que não vai ser apagado. Esse é o legado que não vai ser chacota amanhã. Então eu trago essa reflexão. É um debate, é um assunto que para toda a igreja, mas eu acho que a gente tem que ressaltar isso para os jovens, porque muitas vezes acabam sendo afetados e iludidos por esse período. Um texto aqui, se eu pudesse citar. Pode. A gente, infelizmente, não deveria ser assim, mas a gente costuma ver hoje muitos cristãos comemorando o carnaval de alguma maneira, talvez não da maneira como todo mundo comemora, e até por isso às vezes é uma forma de escape de dizer assim, não tô comemorando o carnaval, eu tô só curtindo aqui. E a gente vê pecados da mesma maneira dentro de cometidos por pessoas que deveriam estar em Cristo, que já conhecem a Cristo, né? Quando a gente vai ver a história do carnaval, a gente vê que é algo muito, assim, eu vou pecar, que nem eu citei no começo, eu vou pecar e depois eu vou pedir perdão e vou prosseguir, vai chegar a Páscoa, vai chegar o próximo ano e eu vou pecar de novo. E eu vou pedir perdão de novo. Então, assim, em Romanos 6, é dito assim, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não, uma vez que morremos para o pecado. Como podemos continuar vivendo nele? No versículo 7 do capítulo 6, diz, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, assim, a gente tem que compreender uma coisa até que é tão difícil às vezes a gente assimilar, é a questão da falsa liberdade, né? Você que está assistindo, esse é um recado para você, porque assim, às vezes a gente vai olhar para a liberdade e vai receber muita gente falando, muita pessoa falando no nosso ouvido, que nem o Elder falou, nossa, na sua igreja você não pode fazer nada, você é cristão, você não pode curtir a vida. E aí a gente olha para essas pessoas, elas são tão reféns desse pecado, elas são tão reféns de beber dessas águas que não enchem, sabe? Elas que não matam sede, elas são tão reféns de cometer esses pecados. E aí a gente percebe que quem não é livre são essas pessoas. É eles que dependem disso. Para ser feliz de verdade. Nós dependemos de Jesus, ele nos dá o Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos dá uma possibilidade de dizer não. Então, essa é a verdadeira liberdade. Então, se você ouve pessoas dizendo, você não é livre, você na igreja não pode fazer nada, a verdadeira liberdade está com você. É o Espírito Santo te dizendo não, te dizendo que você pode dizer não. E a partir daí você olha para as coisas do mundo e você tem algo que eles possivelmente não têm. Quer dizer, olhar para o pecado e falar assim, eu sei que isso é prazeroso, mas é temporário. Então, eu posso dizer não, que eu tenho o Espírito Santo. Né? Essa é a verdadeira liberdade, é poder dizer não. Né? Então, em épocas como essa de comemorações pagãs, a gente tem que sempre lembrar dessa verdadeira liberdade. Com certeza. Né? E lembrar que Paulo diz, vocês não devem continuar pecando para ver mais a graça de Deus. Vocês têm que parar de pecar, porque uma vez que Cristo morreu, vocês foram libertos do pecado.
Amém. Nossa, esses meninos aqui são uma piada, né? 2 pregadores aqui. É forte o negócio. Tá arrepiando eu aqui. Mas Muito bom, gente. Quer falar mais alguma coisa, Gabriel? Se quiser. Não? Tudo bem? Finalizamos, então. vamos partir pro encerramento. Mas Isso. foi uma conversa extraordinária. Incrível, gente. Muito obrigada, menino. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Gabriel. Extraordinário ter vocês aqui com a gente nesse podcast. Tenho certeza que esse podcast vai falar com muita gente, vai alcançar em muitos jovens e que eles possam também ressignificar essa data, né? Possam encontrar a Cristo no meio de uma festa que glorifica a carne, né? Que eles possam se distanciar dessa festa e encontrar Cristo no meio desse processo. Amém? Quero agradecer o convite. A gente quer Muito bom participar disso aqui, poder fazer parte de tudo isso, né? Poder trazer essas palavras de Deus, né? Na vida das pessoas. Que isso verdadeiramente possa encontrar jovens e que possa transformar de fato, né? Amém. E Queria agradecer também mais uma vez, segunda vez aqui. Tô sempre à disposição. Voltem mais vezes. A casa de vocês. E só para finalizar, eu acho que a nossa oração nesse tempo que está próximo do carnaval é que Jesus traga luz às pessoas que não conseguem enxergar o quão ruim é o carnaval, e que Jesus traga a luz a essas pessoas, que elas possam viver segundo o coração de Deus. Amém. Amém. Se você gostou desse episódio, curte, comente, compartilhe para com que alcance mais pessoas e que mais corações sejam transformados através desse canal, através do Espírito Santo. Isso aí, galera. Obrigado pela audiência. Não percam os próximos episódios nesse mesmo canal e no momento que Deus quiser falar com você. João, você pode finalizar pra gente com uma oração, por favor? Posso. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor permite que nós coloquemos a Tua palavra adiante. O Senhor permite que nós possamos usar das Escrituras para falar aos corações das pessoas, para tratar o nosso coração, o nosso interior. Senhor Jesus, obrigado pela Sua palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela liberta. Obrigado porque ela é a mesma de antes, de hoje e sempre será a mesma. Obrigado porque o Senhor se faz presente. O Senhor pode agir no nosso coração. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos usa, que nos constrange, nos revela o pecado, nos revela as coisas que nós fazemos. Muito obrigado, Pai, porque por causa do Teu Espírito Santo nós podemos ver e perceber tudo isso, entender tudo isso, todos esses pecados que são tão comuns, todas as coisas que nós devemos nos afastar. Obrigado, Jesus, por trazer essa revelação a nós através das suas escrituras. E, Jesus, nós pedimos para que esses jovens, para todas as pessoas que estiverem assistindo, que elas possam verdadeiramente ser transformadas, verdadeiramente entender o significado, o propósito, e entender que essas coisas não convêm. E então que elas possam decidir por adorar ao Senhor. E que elas possam escolher o Senhor nesses momentos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.